Olá, em continuidade à nossa disciplina de Química Inorgânica, hoje nós vamos falar dos elementos do grupo dos metais alcalinos. Os metais alcalinos, nós vamos falar sobre os elementos em si, suas propriedades e métodos de obtenção dos mesmos. Os metais alcalinos, que são aqui mostrados, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles têm a configuração do tipo NS1. As propriedades desses elementos são definidas pela facilidade com que o elétron da última camada é removido. Eles são muito reativos, uma vez que eles só têm um elétron na sua camada de valência, eles podem se oxidar muito facilmente e não se encontram dessa forma livre na natureza. Quando nós queremos encontrar esses elementos na natureza, nós vamos fazê-lo encontrando da forma de óxido ou na forma de cloretos ou outros sais, por exemplo. Aqui nós temos os elementos, é o primeiro grupo, né, da tabela periódica. Nós temos aqui, por exemplo, né, o lítio, que tem número atômico 3, então ele tem a configuração eletrônica 1s2, 2s1. Por outro lado, o sódio, que tem número atômico 11, ele vai ter a sua configuração eletrônica do tipo 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então, quanto mais externo for o elétron da última camada do elemento, mais fácil ele se oxida, porque esse elétron mais externo vai estar mais fracamente ligado ao núcleo do elemento. Então, nós temos aqui que a reatividade desses elementos do grupo, dos metais alcalinos, cresce nesse sentido. E nós vamos falar daqui a pouco que esses elementos da tabela periódica, eles sempre têm uma propriedade similar ao seu próximo que está na sua diagonal. Isso nós vamos comentar daqui a pouco sobre esse aspecto. Bem, então com um elétron somente na camada de valência, os metais alcalinos formam ligações fracas e têm ponto de fusão, ponto de ebulição e densidades baixas. O que nós queremos dizer com isso? Que quando os elementos formam o metal em si, né, eles têm que ter uma interação átomo-átomo. E isso é que dá a característica metálica a esses elementos, né? E quanto mais elétrons tiver o elemento, mais fraca vai ser essa ligação e, portanto, o ponto de fusão e de ebulição vai ser condizente com essa facilidade ou dificuldade com que o elemento forma essa interação entre os seus átomos. O lítio, sódio e potássio são menos densos que a água, ou seja, se eles não reagissem com água, eles iam ficar flutuando. Mas nós vamos ver daqui a pouco que eles reagem muito rapidamente com a água. Então, eles não podem existir em contato com a água. O lítio é o metal mais duro, né? Ponto de fusão dele é 181, mas mesmo assim ele é bem mole. Nós podemos cortar esses metais no estado sólido com a faca ou mesmo riscar com a unha. Os metais, por exemplo, o frâncio e o rubídio, têm seu ponto de fusão, 30 para o rubídio e 27 para o frâncio, portanto, eles podem ser facilmente encontrados no estado líquido no meio ambiente. Isso, obviamente, né, e ele estando preservado de não reagir, por exemplo, com o oxigênio. Estou falando eles serem encontrados no estado metálico. Bem, em termos de reação, que nós falamos há pouco, o lítio é o menos reativo. Para ele reagir com água, ele reage de forma bastante lenta. Nós estamos vendo aqui nessa reação que isso é uma reação de óxido-redução. O lítio, que era 0, passa a lítio mais 1, ele perde um elétron, e o hidrogênio, que era 1 mais aqui, ele vai para 0, ou seja, o lítio está sendo oxidado e o hidrogênio está sendo reduzido. Se nós pegarmos a reação com sódio, por exemplo, né, essa reação é mais rápida. Por quê? Porque o lítio está abaixo o sódio está abaixo do lítio na tabela periódica, né? Então, por isso, ele perde seu elétron mais facilmente e o seu potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar o elétron do sódio, é menor do que
para retirar o elétron do lítio. E por isso ele reage mais facilmente. E essa reação, então, é mais rápida. Essa reação pode ser tão rápida que ela pode desprender calor, né, de forma tal que pode gerar faísca e causar explosão, porque o hidrogênio é altamente combustível. Esses elementos, né, dos metais alcalinos, né, então, eles são redutores bastante fortes. É bom lembrar que os metais alcalinos reagem facilmente com o oxigênio também, por isso que eu falei que eles não podem ser encontrados na natureza de forma livre. O lítio, por exemplo, né, forma óxido, o sódio já forma peróxido e o potássio, por ser maior, ele vai formar superóxido. Então vejam que dependendo da quantidade de elétron que o elemento tem, no caso dos metais alcalinos, ele pode reagir de forma diferente, né, com determinado reagente, como no caso aqui água, e também com o oxigênio. É interessante lembrar que quando nós temos o conjunto dos metais alcalinos em presença do ar, que contém vários gases, como oxigênio, como nitrogênio e outros, né, somente o lítio vai reagir com o nitrogênio. Então, essa é uma característica específica do lítio. Ele se diferencia dos outros em forma de reatividade. O lítio, por ser pequeno, o cátion dele, né, tem alto poder polarizante. Ou seja, quando o lítio se liga a um átomo, por exemplo, como o cloro, que é grande, uma vez que o lítio tem alto poder polarizante, por ser um cátion pequeno e uma carga nuclear efetiva alta, esse íon pequeno vai exercer uma grande distorção no cloro, e isso vai fazer com que haja uma ligação com caráter covalente mais acentuado. Esse tipo de comportamento ele é ditado pela lei de Fadianski, que diz sempre que quando um cátion pequeno se liga a um ânion grande, a ligação vai ser prioritariamente de caráter covalente pela distorção causada entre as espécies. O lítio forma também forte interação íon-dipolo e por isso ele forma sais bastante hidratados. No caso específico, o lítio pode atrair, né, como ele tem uma carga positiva relativamente grande, ele pode atrair molécula de água hidratando bastante seus sais. E essa ligação, no caso da água, se dá entre o cátion lítio e o oxigênio da água, uma vez que o oxigênio da água tem pares de elétrons disponíveis para ser atraído para o cátion do lítio, no caso. Como nós comentamos, né, o primeiro elemento do grupo sempre apresenta relação diagonal com o elemento abaixo à direita da tabela periódica. Isso devido à semelhança dos raios atômicos. Nós observamos aqui que o lítio tem o raio atômico 1,52 angstrom e o magnésio 1,60. E essa proximidade de raio faz com que esses elementos tenham uma certa similaridade de suas propriedades químicas. Então, muitos sais de lítio e magnésio apresentam alto grau de caráter covalente, como nós já comentamos há pouco. Isto devido ao alto poder polarizante associado com suas altas densidades de carga. O lítio e o magnésio formam óxidos normais, os outros elementos do grupo 1 formam peróxido ou superóxido, como nós falamos ainda há pouco. O lítio forma forte interação no dipolo, né, ressaltando, e por isso forma sais bastante hidratados. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês que às vezes a gente pensa que uma reação do tipo sódio sólido com cloro gasoso, ambos nos seus estados naturais, reage simplesmente de forma direta para formar o produto cloreto de sódio. Mas isso não ocorre exatamente assim. Há um caminho a ser percorrido entre os reagentes e a formação do produto. Por exemplo, se a gente pegar o sódio sólido, ele tem que ir para o estado gasoso, ou seja, se preparar para reagir. Isso envolve a energia de sublimação do metal, sólido para gasoso, né? E
Depois, nós temos que o cloro, que está na forma molecular, não é a forma exata que ele vai reagir, ele tem que quebrar essa molécula formando, então, espécies atômicas, né? Formar o cloro, né? E isso exige, né, o quê? Uma quebra dessa ligação, que é o quê? A energia de dissociação, quebrar a ligação cloro-cloro. E, então, o cloro depois, né, ele vai passar para o estado gasoso. E aqui nós temos outra energia envolvida, que nós chamamos de potencial de ionização, é que para transformar o sódio gasoso, sódio zero, estado de oxidação zero, para o sódio gasoso, mas com a carga positiva. Isso envolve o quê? A retirada de um elétron do sódio. Isso é o correspondente ao potencial de ionização do sódio. Todos esses processos aqui são endotérmicos. Aí depois nós temos um processo exotérmico, quando o cloro gasoso ele recebe um elétron, que é a energia correspondente à afinidade eletrônica do cloro. E isso é um processo exotérmico. Agora sim, o sódio está com carga mais, gasosa, o cloro gasoso está com carga menos, eles então vão poder reagir para formar o produto final, que é o cloreto de sódio sólido. E isso envolve a energia de retículo do cloreto de sódio. Então, a energia total que envolve esse processo é dado por ΔHF, energia de formação, né, que em princípio seria daqui para cá, mas envolve todo esse caminho. Aqui nós temos ΔH de sublimação, meio ΔH de dissociação, que só um cloro é que vai reagir, um átomo de cloro, o potencial de ionização do sódio, a afinidade eletrônica do cloro e, enfim, a energia reticular do cloreto de sódio. Então, segundo o ciclo de Borabi, que é esse esquema que nós mostramos para vocês, e condizente com a lei de Hess, que diz o seguinte: a variação de energia que acompanha uma reação depende apenas da energia dos reagentes iniciais e dos produtos finais, e não do mecanismo de reação. Então é isso que nós estamos vendo aqui, que a energia envolvida realmente é o ΔHF. E ressaltamos ainda que o ΔH, né, vai ser negativo para uma reação espontânea. Então aqui nós temos ideia, né, de como, de fato, as reações químicas ocorrem. Bem, para a obtenção desses elementos, dos metais alcalinos, né, nós temos várias maneiras de obtê-los. Nós vamos mostrar aqui algumas delas. Por exemplo, nós podemos obter o cloreto, o sódio, né, o elemento sódio, a partir do seu sal, que é bastante abundante na água do mar, ou seja, cloreto de sódio, né? Então, uma forma de a gente obter, vocês vão ver isso mais propriamente na fisicoquímica, mas para vocês terem ideia, nós temos o cloreto de sódio, né, como a nossa matéria-prima original, e nós, então, vamos usar uma célula eletroquímica para obter o sódio metálico. Isso nós pegamos o cloreto de sódio fundido. Por quê? Porque ele tem que ser fundido. Porque o cloreto de sódio, ele, na forma natura, né, na forma cristalina, ele não conduz corrente elétrica. Então, nós temos que fundi-lo para que ele possa transmitir corrente elétrica mais facilmente, né? Então, para baixar a temperatura de fusão do cloreto de sódio, normalmente a gente adiciona algum outro produto, como o cloreto de cálcio, para baixar o ponto de fusão desse cloreto de sódio que nós queremos obter a partir dele o sódio. Então, nós pegamos uma célula eletroquímica, que aqui nós temos o cátodo, que ele pode ser de vários metais, né? Pode ser de ferro, por exemplo, né? Desde que não reaja com o sódio, né? E aqui vai ter uma carga negativa, né, onde o sódio positivo, oriundo do cloreto de sódio, vai ser reduzido para sódio metálico, né? E no ânodo, que tem a carga positiva, nós vamos doar elétron para o cloro, né, para o íon cloreto propriamente dito aqui. Então, nós vamos ter aqui, né, o cloro, que vai ser produzido, né, cloro 2, e aqui nós vamos produzir, então, o sódio metálico. Como nós estamos trabalhando a alta temperatura, esse sódio
vai estar na forma líquida e nós podemos, então, destilá-lo e separar do cloro, que é gás e vai escapar do meio que nós estamos trabalhando, né? Então, aqui, né, é uma forma bastante utilizada para a obtenção de metais. Nós vamos falar nisso em várias outras oportunidades, mas é uma das formas da gente obter elementos metálicos. Então, aqui, resumindo, né, nós temos aqui o sódio iônico, né, ele vai perder elétrons, né, vai formar um sódio sólido, porque nesse meio ali ele vai estar no estado líquido, mas depois nós vamos resfriar esse meio e nós vamos obter, então, o sódio sólido, né? No ânodo, nós vamos obter o cloro gasoso a partir do íon cloreto, quando ele recebe 2 elétrons. Então, a reação global desse processo está escrita aqui, onde nós vamos obter o sódio metálico e o cloro gasoso. Então, além do sódio, né, nós já adiantamos para vocês, é uma forma também de obter gases, no caso aqui, por exemplo, o cloro. Então, essa eletrólise, ela é feita com um compartimento anódico e catódico separado. Isso por uma membrana semipermeável, de modo a manter isolados os produtos da reação, para que eles não voltem a reagir e formar produtos que nós não queremos ter presente, né? Uma outra maneira de obter esses elementos, né, é por uma reação de deslocamento. Por exemplo, se nós queremos obter o potássio, nós podemos partir do cloreto de potássio, reagir com sódio, numa condição que isso aqui vai ser líquido, isso vai vapor, obter o cloreto de sódio sólido e ter o potássio como vapor. Então, nós temos que ter em mente a temperatura em que isso aqui possa ser idealizado. Então, o rubídio e o césio são produzidos de maneira semelhante, reduzindo seus cloretos com cálcio, isso a 750 graus sob pressão reduzida. Então, pode ser obtido dessa maneira também.